Fala, Corujinha! Seja bem-vindo ao nosso 9º vídeo com questões de português para você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Itaboraí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, comentar e participar do nosso grupo no Facebook, clicando aqui no primeiro link disponível na descrição do vídeo. Primeira questão. O substantivo realidade é formado pelo processo de... Alternativa A, composição por aglutinação. B, composição por justaposição. C, derivação parassintética. D, derivação prefixal. E E, derivação sufixal. Primeiro você vai encontrar o radical da palavra. Realidade, ela vem de real, tá? Realidade, ela deriva de real. Como ela deriva já de um radical, temos aqui o nosso sufixo dade. Essa vogal aqui, ela é apenas uma vogal de ligação. Por isso, temos a derivação sufixal. É o processo de formação da palavra realidade. Questão 2. Observando a diferença de sentido entre comprimento e cumprimento, assinale a frase em que a palavra destacada foi corretamente empregada. Paronimia. Isso pode cair na sua prova e você deve saber. Vamos em busca do uso correto da palavra. Alternativa A. O técnico daquele time já foi dispensado. Não foi dispensado, ele foi dispensado. B. Quando conseguiu imergir, o mergulhador pôde finalmente respirar o ar puro. Se ele respirou o ar, ele não imergiu, ele não desceu, ele subiu, então ele emergiu. C. O técnico fez uma descrição minuciosa do acidente em campo. Não foi descrição, ele não foi discreto. Houve uma descrição, ele descreveu o que aconteceu. D. O estádio de futebol foi preparado para a partida. O estágio jamais. O estádio de futebol. E a alternativa E, que é a nossa alternativa, ao utilizar uma substância proibida para atletas, o jogador foi pego em flagrante. O uso está correto na alternativa E. Questão 3. Evitando que sobre ele caia a escuridão. O termo destacado, ele exerce função de quê? Predicativo, objeto indireto, objeto direto, sujeito, adjunta nominal. Já de cara, assim, primeiro você precisa reescrever a frase, né? Evitando isso. Então, está evitando tudo isso aqui, do que para lá. Que não é o caso, tá? Mas ele está evitando isso. Beleza, então aqui é uma oração à parte. Esquece esse verbo, esquece o verbo evitar e vem pra cá. Que sobre ele caia. Caia. Aí você vai falar, caia o quê? Caia a escuridão. Ah, é objeto direto. Não é. Reescreva, coloque a oração na ordem direta, que é sujeito, verbo e complemento. Olha aqui, a escuridão caia sobre ele. Que a escuridão caia sobre ele. A escuridão aqui é o sujeito da oração. Questão 2, alternativa D, correta. Questão 3. Questão 4, na verdade. Em uma nova redação, em que se empregasse a voz ativa, a flexão verbal da oração. Proibições posteriores foram feitas por Eduardo, Ricardo e Henrique IV. Deveria assumir a forma. Essa locução verbal aqui, e se foram feitas, o verbo ser mais o uso do verbo fazer no particípio, ela vai assumir que forma quando você fizer a transposição para a voz ativa. Ó, Eduardo III, Ricardo II e Henrique IV fizeram proibições posteriores, porque o que vai valer é o verbo principal, fazer. Então, eles fizeram proibições posteriores. Por isso, a alternativa correta é a D, fizeram.
Quinta questão. A função da linguagem predominante no texto de Cecília Meirelles é fática, metalinguística, apelativa, referencial ou emotiva. Na questão fática, o foco é diretamente no canal, é naquele primeiro contato, quando você faz oi, tudo bem? Olá, alô, é esse contato, é para você estar testando o canal para ver se você pode prosseguir com o assunto. A metalinguística é no código. Um exemplo disso é o dicionário de português que fala sobre a língua portuguesa, o jornalismo o jornal falando sobre o jornalismo, tudo isso. A apelativa, o foco é no receptor, em quem recebe, normalmente, ou seja, sempre, as propagandas usam esse tipo de função. A referencial, o foco é no referente, quando no texto ele é trazido aquele conforme, o nome de alguma instituição, uma porcentagem, um índice de alguma coisa. E a emotiva, o foco é na pessoa, é no emissor, é no eu lírico, é em quem está escrevendo. No nosso texto, ó, motivo, eu canto porque um instante existe, ó. Eu canto, temos o eu presente, minha vida, é um pronome possessivo, não sou alegre, não sou, sou poeta, não sinto gozo nem tormento. Então, se você está vendo que claramente a Cecília ela está falando dela mesma, é uma história contada com foco em quem está emitindo a história. Por isso, a alternativa E é a nossa alternativa correta. Trouxe um quadro aqui para você, tira um print para guardar isso, é muito importante. Função emotiva é no emissor, foco no eu. A função conativa e apelativa, que ela pode vir com esses dois nomes, apelativa ou conativa, o foco é no receptor. A função referencial, o foco é no referente. A poética é na mensagem. A metalinguística no código e a função fática no canal. Nossa sexta e última questão. Assinale a opção correta com relação à regência verbal. A banca gosta muito de cobrar regência. Alternativa A. Os jogadores assistiam a todos os festejos. Essa crase está corretamente errada, né? Ela tá erradíssima, porque todos é masculino e não pede. Os jogadores, eles assistiam os festejos, todos os festejos. Se há aqui, craseado, tá fora. B. Os jogadores visavam somente os festejos. Eles visavam a alguma coisa. Eles desejavam, então seria aqui aos festejos. C. Os jogadores aspiravam somente os festejos. Aspirava também no sentido de desejar. Desejava aos festejos. Faltou a preposição a. D. Os jogadores queriam somente os festejos. Eles queriam alguma coisa. Eles queriam exatamente os festejos. Está correto. A alternativa E também está incorreta. Os jogadores obedeciam somente o técnico. O verbo obedecer exige a preposição a. Obedeciam ao técnico. Faltou a preposição a. Na nossa última questão, a alternativa correta é exatamente a alternativa D. Agradeço a sua presença. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora, ter assistido a todos os vídeos. Eu espero que você tenha visto desde o primeiro. Dá uma olhadinha nos nossos simulados também sobre a história de Itaboraí e sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Acesse a nossa playlist e assista a todos os vídeos. Todos os seus sonhos podem virar verdade, caso você tenha coragem de persegui-los. Você precisa ser corajoso, corajosa, para seguir sempre em frente e não desistir nunca, porque você vai estudar não para passar, você vai estudar até passar.
Não desista dos seus sonhos, porque um dia eles vão se tornar realidade. Até o próximo vídeo. Fui!